A paz do Senhor, amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal e hoje com uma novidade. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma mulher da Bíblia. Nós vamos fazer uma série de mulheres e a gente vai estar falando sobre mulheres que, ao olhar, eram mulheres comuns, mas que tiveram um agir diferente, uma mudança de vida e que mudou a história do povo de Israel. E nós vamos estar falando do Antigo e no Novo Testamento também. E se você, eu faço um desafio para você que nos assiste aí, se você quer que a gente fale qualquer mulher da Bíblia, que você tem alguma dúvida, que você queira saber mais sobre essa mulher, mande aí para nós, escreva aí, fala: professora Cleuzinha, quero que você faça um comentário sobre a mulher tal da Bíblia. E aí nós estaremos falando para você sobre essa mulher. Aquela que tiver mais pedidos, nós vamos falar. Amém? Eu aguardo você aí, dando a sua opinião, qual será a próxima mulher. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que eu aposto que você não sabia, que na genealogia de Jesus entrou uma prostituta. E é sobre essa prostituta que eu começo abrindo a nossa série de mulheres da Bíblia. Que essa mulher é Raabe, citada lá no livro de Josué, citada no livro de Mateus e que também Tiago fala sobre ela. Nós vamos falar sobre Raabe, que está lá no livro de Josué, no capítulo 2. Vou ler um trechozinho pequenininho para não estender demais e ficar curto, para que você possa ver, compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu joinha, mandar para outras pessoas dizendo que gostou e a gente falar de outras, né? Pelo que enviou, vou ler a partir do 2:2. Josué 2:2. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram à tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E escondeu que havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide, pois, depressa, porque vos alcançareis. Então, assim, Raabe fez uma negociação com os espias, né, que Josué manda para espiar a terra de Jericó. Raabe morava, a casa de Raabe era em cima do muro de Jericó, né? A palavra revela para nós que Raabe era uma prostituta, né? Ela não é citada que ela tinha filhos. Então, o que nós vemos aí, Raabe faz uma negociação com os espias, né, com os espias hebreus, mas ela fala: olha, eu escondo vocês, eu protejo vocês, vou tirar vocês, mas com uma condição: eu quero a minha salvação, e eu quero a salvação da minha casa, eu quero a salvação da minha família. Raabe pega e negocia, e eles dizem: nós damos a nossa palavra, você e sua casa será salvo. Traz todo mundo para cá, porque quando a gente invadir, nós pouparemos a sua casa, nós pouparemos a sua família. E assim foi feito. Irmãos, a gente vê que então o povo de Israel 7 dias rodearam, 7 voltas, e a muralha caiu. E a muralha caiu, mas a casa de Raabe ficou de pé. Aonde estava a casa de Raabe, o muro de Jericó não caiu. O muro de Jericó não caiu. Esses tempos, eu estudando e pesquisando, eu descobri que as muralhas de Jericó foram descobertas. E sabe o que acontece? Houve partes realmente da muralha de Jericó que não caíram, ficaram de pé. E o interessante que o que os estudiosos falam para nós, que as muralhas caíram de dentro para
fora e não de fora para dentro. Não foi um evento humano que derrubou as muralhas, mas foi um evento de Deus que derrubou de dentro para fora. E nós vimos que a casa de Raabe ficou de pé, irmãos. A casa de Raabe foi salva, ela e sua família. Sabe o que Raabe disse àqueles espias de Jericó? Ela disse o seguinte: eu creio que o seu Deus, o Deus de vocês, é o Deus que criou os céus e a terra. Raabe teve uma fé e através da sua fé ela teve uma boa ação. Raabe foi salva pela fé e nós vemos que por isso ela entrou na genealogia de Jesus. Nós vemos lá em Mateus 1 colocando isso para nós, porque falando que ela deu a luz a Salmão a Boaz, né? Salmão a Boaz, e aí Boaz a Obed Jessé Davi, né? E aí nós vemos que entra ali uma nova história. Ela não só foi salva, mas ela entrou na família de Jesus. Ela entrou como agora também participante. Então nós vemos assim, a partir do momento que nós temos um arrependimento, seja aquilo que o Senhor não está interessado no que você fez ou o que você deixou de fazer. Isso não interessa para o Senhor a partir do momento que você fala como e tem uma atitude como Raabe, dizendo: eu creio que o Senhor Deus é o Deus criador do céu e da terra, que pode pegar uma prostituta e levar a herdeira e levar para uma família do próprio Filho de Deus. Essa mulher acreditou que Deus era Deus de todas as coisas, que Deus ia derrubar aquele povo, que o cálice da iniquidade tinha derramado, mas ela acreditou que ela poderia ser salva pela sua fé, e a sua casa poderia ser salva pela fé dela. Eu vou dizer algo para você nessa noite: você mãe, você esposa, você mãe, eu vou começar com você. Seu filho está fora do caminho de Deus? Acredite que Deus possa fazer qualquer coisa na vida dele, e através da sua fé o seu filho será salvo. Você, esposa, o seu marido tem um amante? O seu marido tem outra mulher? O seu marido bebe? O seu marido está desviado do caminho do Senhor? Não há possibilidade do seu marido seguir o caminho junto com você? Eu digo para você, nesse momento, Raabe acreditou que toda a sua casa, não só ela, mas toda a casa poderia ser salva. E ela, pela sua fé, Tiago 2,25 revela a nós, Tiago diz que Raabe foi salva pela fé, e as suas obras transformou a sua história. Obras boas através da fé. Então eu digo para você, acredite. O Senhor não só mudará pela sua fé a sua história, mas mudará a história da sua vida, mudará a história dos seus filhos, mudará a história do seu esposo. Basta crer. Creia somente em Jesus, que Ele é o Salvador, o Redentor, aquele que cura, aquele que liberta, o dono da vida, da morte, da ressurreição. E eu deixo aqui para você, Raabe foi a nossa primeira nessa série de mulheres extraordinárias da Bíblia. Mas eu quero dizer para você, não há nada diferente em Raabe na sua história. Sabe, ela ainda foi além, ela era uma prostituta e Deus a perdoou. Não há nada que você tenha feito que Deus não possa te perdoar. O Senhor está aqui para te perdoar, para te aceitar e te acolher. Basta crer, tenha fé, e o Senhor vai mudar a sua história e a história da sua família. Eu peço a você, amado, que deixe aí o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo e coloque aí se você tem alguma mulher que você acha que fez algo extraordinário na palavra de Deus, que queira que a gente comente sobre ela. E nós deixamos aqui o nosso até mais, e que todos fiquem na paz do Senhor, e até mais.